quem não me conhece, meu nome é Celso Lotelli, eu sou executivo de negócios da Splendor, empresa especializada na comercialização imobiliária, tanto industrial quanto residencial. E hoje nós estamos recebendo aqui a Bruna Nakamura Moser, nossa orientadora na área jurídica, para falar de um assunto muito interessante. Assunto esse que tem diversas vertentes, às vezes ele pode ser sentido como um assunto assim um tanto quanto sigiloso, melindroso, porém, nós hoje queremos desmistificar essas emoções, né? Tendo aqui por parte da Bruna um esclarecimento sobre M&A, ou seja, as aquisições, as formas que o M&A é praticado, né? E seja bem-vinda, Bruna. Você tem já assistiu seus vídeos com relação a esse assunto e eu creio que nós vamos ter um papo bastante interessante sobre isso. Seja bem-vindo. Celso, obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada, né? Realmente é um prazer estar aqui, uma empresa que atua nesse segmento de M&A, tão multifatorial, multidimensional, sim, né? E para falar justamente de uma parte muito grande do meu trabalho, da minha história profissional, que eu amo, né? Tenho realmente muita paixão. E vou tentar aqui colocar de uma forma objetiva, né, os caminhos aí do M&A, como que a gente pode iniciar uma operação. Acho que vai ser muito gostoso trabalhar esse tema de forma, assim, uma linguagem mais clara, né? Sim, mais fluida, objetiva. E você, dentro dos seus 15 anos de atividade na área jurídica, hoje trabalhando num dos escritórios aqui mais renomados de Blumenau, na Pascoal e Pofo. Isso. Eu creio que nós vamos ter assim a oportunidade de esclarecer e de levar para quem estiver nos assistindo uma interpretação mais técnica e ao mesmo tempo mais branda sobre esse assunto importante, que é a venda de uma empresa. E a venda de uma empresa por N motivos, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho. Você assistindo um vídeo seu que você disse assim, que comprar uma empresa é comprar um ser vivo. O que você quis dizer com isso? É porque eu digo sempre o seguinte, comprar uma empresa não é comprar um terreno, né? Sim. Uma empresa contrai direitos e obrigações todo momento, não é nem a cada dia, é a todo momento. Existem inúmeras relações que envolvem a empresa, né? As relações de sócio, relações de funcionários internos, diretoria, fornecedores, clientes e fisco. Aí entra toda a parte regulamentatória de direito ambiental e tudo isso que a gente conhece. Sim. Então, eu entendo que uma operação de M&A, ela envolve uma análise multifatorial, né, por todas essas áreas, para que a gente possa, de forma detida e objetiva, analisar como que essa empresa se comporta em relação aos ativos e os passivos, né? Para poder mensurar efetivamente qual que é o valuation e quais são as condições e necessidades de administrar eventual passivo, contingenciamento, né, de passivos. Então, é algo que, assim, eu até comento, a gente não tem uma data corte de um processo de M&A, né? A gente tem uma data corte, um período de adaptação, que a gente chama de fechamento, para verificar como que se comporta essa transição, inclusive quando o negócio já está fechado. Sim. Então, é mais ou menos dentro dessa perspectiva, né, que eu quis. Nós temos vários motivos que levam o empresário a ter a intenção da venda das empresas. Sim. Você convive muito com esse sentimento, esse momento tão delicado. Sim. Normalmente ele é por uma questão de sucessão. Eu vejo que esse é um dos aspectos mais comuns, principalmente na nossa região, onde nós temos muitas empresas familiares. Sim. Como é que é o convívio com esse momento onde que o empresário percebe a necessidade da sucessão e busca profissionais especializados, principalmente na área tributária? Sim. Porque eu vejo que por mais que ele tenha assim, uma visão normalmente muito próspera do seu negócio, mas existe uma realidade tributária, uma realidade financeira e contábil, da qual nós como profissionais especializados, temos assim todos os critérios técnicos para avaliar. Mas você, dentro do aspecto jurídico tributário, o que tem a dizer sobre esse momento? Qual a importância
de ter essa especificidade, essa condição de analisar isso com profundidade? Como é que você entende isso? Eu adoro esse tema porque, assim, empresas familiares é uma grande paixão que eu tenho, né? Atuar com empresas que tenham na sua composição societária parentes. Uhum. E, às vezes, a gente tem um patriarca que realmente construiu um império, né? Sim. Tem ali uma atividade muito próspera, mas não vê, às vezes, nos seus sucessores essa capacidade de gestão. Veja, o que eu estou falando é complexo, é difícil, né? Mas quanto antes a pessoa, o gestor, o patriarca e até mesmo os herdeiros conseguirem absorver a ideia de que, olha, eu não tenho interesse na sociedade, eu não tenho interesse em administrar a empresa, eu tenho outros interesses, né? Sim. Mais fácil fica para o patriarca tomar alguma decisão em relação ao que fazer com a sua empresa, né? Sim. Então, às vezes a gente vê o seguinte, eu tenho muitas empresas, às vezes de um sócio só, que realmente não tem filhos, não tem sucessores, e empresas onde, por mais que a composição societária seja familiar, os sucessores não têm interesse em continuar a atividade dos pais. Isso é comum. E não ocorre aí, Bruna, normalmente esses empresários eles têm por parte assim, de uma segurança no seu contador e no seu homem financeiro e às vezes não busca o profissional, ou seja, um grupo de profissionais especializados para poder fazer, e aí não está um grande problema desses empresários que têm assim uma confiança, um excesso de confiança na sua própria estrutura e não busca nos profissionais especializados, tributários como você ou comerciais como nós, assim, essa visão, essa interpretação? Sim, eu acho que, na verdade, o risco é de perder a oportunidade, né? Uhum. A Covid veio e, lógico, foi péssimo, mas lembrou todo mundo que ninguém é eterno. Sim. E nessas situações, a gente teve inúmeros empresários que faleceram nesse período, inclusive grandes patriarcas de grandes grupos empresariais. Sim. Né? E isso acaba deixando ao relento, especialmente quando não dá tempo ainda de fazer uma instituição de governança corporativa, Sim. todo um business que não envolve só a questão financeira, né? Envolve todos esses stakeholders aí, né? Okay. Na última linha, a sociedade como um todo. Então, sim, quando a gente deixa de chamar profissionais qualificados para analisar as possibilidades que se tem, a gente perde o cavalo encilhado, a gente perde Sim. a possibilidade de aproveitar a viagem. Então, dentro dessa linha, o que eu entendo, né? O M&A, ele surge como uma opção quando eu não tenho um sucessor, né? Sim. Que vai tocar gerencialmente por falta de capacidade. Sim. A gente sabe que isso existe, por falta de interesse, enfim, por várias razões, né? Sim. Não tem condições de tocar o negócio. Então surge a possibilidade do M&A dentro dessas famílias, né? Para a gente poder trazer a liquidez desse negócio a um Sim. valor presente, né? Uma das opções. E é importantíssimo que a gente tenha dentro dessa verificação, dessa possibilidade, profissionais qualificados, né? São profissionais que estão acostumados a trabalhar no mercado com compra e venda de ativos desse porte, multidimensional, como Sem eu disse dúvida. no início, não é um terreno, né? A gente precisa Sim. ter capacidade de analisar todas as dimensões e obrigações, direitos, deveres, né? Sim. Dessa empresa, fazer uma precificação através de um valuation de forma adequada, Sim. Fazer o link entre comprador e vendedor, isso é muito do assessor financeiro. Isso nos cabe, nós temos muito. feito isso já na Splendor aqui há 3 anos, mas Isso. profissionalmente há mais de 20 anos. E essa interlocução, ela é sigilosa, ela é especializada no sentido de que existe o respeito e a compreensão de todo um processo que envolve a capacidade e a potencialidade desse negócio. Né? Então, o quanto é importante realmente que o empresário tenha a consciência de buscar profissionais especializados para que possa realmente chegar e mitigar os problemas e potencializar seu retorno. Né? Mas você estava falando das fases, né? Eu creio que você ia chegar agora no ponto do diligence, não é isso? Sim. Que é um dos pontos assim sensíveis. Sensíveis, porque
É nesse momento que o empresário vai para o divã e vê realmente, através de um valuation, através de uma retratação do mercado, de todos os comparativos por parte de empresas que têm esse domínio, ele olha para o espelho. Como é que é isso, na sua opinião? Tomada a decisão de partir para o M&A, o assessor financeiro tendo feito o approach, né, entre parte vendedora, parte compradora e tendo chegado próximo de um cheiro aí, de um valuation adequado, normalmente parte-se então para due diligence, né? Sim. A gente sempre aconselha a fazer este procedimento já amparado do MOU, que na verdade é o memorando de entendimento, né? Para que ele dê essa segurança de confidencialidade, por exemplo, para a operação. Porque afinal de contas eu sempre digo, por que é um momento sensível do due diligence? Porque os empresários se veem despidos dentro de uma sala cheia de gente. Exatamente. É isso. É bem essa cena, porque ele vai encarar a realidade positiva, ele teria que encarar de uma forma positiva, mas existem aspectos que são que até então não tinham sido percebidos, na verdade. Percebidos, e algumas decisões, especialmente no Brasil, elas são tomadas mensurando o risco, né? Então, às vezes alguém me pergunta, Bruna, se eu fizer esse procedimento que a Receita Federal fala que eu tenho que fazer, eu estou 100% seguro? Eu digo para ele que no Brasil o passado é incerto. Então, não, é complicado. Então, quando a gente parte para uma due diligence, eu sempre digo que, apesar de a gente levar em consideração quem está sentando em cada lado da mesa, eu preciso considerar o procedimento, certo? Eu preciso ir para uma due diligence, analisar de forma com cunho mais de auditoria, realmente, os últimos 60 meses da empresa, e verificar eventuais contingenciamentos. Às vezes, obviamente, eles não foram ainda nem materializados, mas tem um risco de ser. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente vai alocar tanto a questão dos riscos, né, do negócio, e também buscar uma simetria de informação. É natural que a empresa-alvo detenha todas as informações, né, ou praticamente todas do seu negócio, que tem uma sensibilidade muito aguçada em relação a esses riscos que a gente está comentando. E é natural também que quem está comprando não conheça. Por mais, às vezes, que atue no mercado. Sem dúvida. Por mais que seja um M&A que a gente fala horizontal, comprando, né, concorrência, enfim. Por mais que seja isso, existem particularidades do negócio que quem está comprando desconhece. Então, essa due diligence, eu digo o seguinte, se a gente fosse comparar com relacionamento pessoal, né, seria o noivado. Sim. É o momento que a gente já passou do namoro, teve aquele interesse inicial... Agora... Vamos ver se isso aqui vai parar de pé, né? Vamos ver que remédio você toma. Né? Exatamente. Vamos conhecer aí, né? O que você faz. Então, a due diligence, ela é um momento sensível. Eu penso que, ainda assim, a posição do assessor financeiro, eu digo, tanto do assessor financeiro quanto do advogado, por mais que a do assessor ela seja anterior e do advogado mais posterior, em todos os momentos o advogado precisa estar trabalhando de forma alinhada com o assessor e o assessor com o advogado. Por mais que esse momento da due diligence seja algo mais técnico, eu vejo que o assessor, às vezes, por ter feito o approach entre comprador e vendedor, tem condições de tratar esse assunto sensível, né, de forma não tão objetiva quanto o advogado precisa ser. Sim. Mesmo porque você vai estar tratando aí de assuntos tributários. Sim, trabalhistas, ambientais. Nossa. Então, uma série de fatores que já foi comum, já aconteceu conosco, de termos situações onde que todo o interesse de ambas as partes para se efetivar e aspecto de ordem de ambiental não foi levado à frente. Você vê, os aspectos normalmente são os passivos, né, que impedem, mas existem detalhes, às vezes, muito sensíveis. São sensíveis, e aí que eu digo o seguinte, quando alguém me chega e fala assim, doutora, o contrato está pronto. Né? Isso é o sinal que de 99% de problema, né? Vai dar ruim, porque normalmente não houve essa equalização da informação entre as partes, houve uma conversa em que as partes entendem, ou elas pressupõem que o contrato reflete aquele acordado. Exatamente. Né? Então, quando na verdade você vai analisar o contrato, ele não tem nenhuma
proteção ou gestão daquele desconforto que a gente viu na due diligence, né? Sim. Então aí acaba sendo um momento em que as partes ficam muito atritadas, assim. É difícil às vezes de ali você conseguir sanear, né? Bruna, faça, por favor, dentro desse aspecto, uma sequência dos procedimentos que normalmente dentro do processo do M&A você conduz. Sim, eu sempre digo o seguinte, falando aqui da parte, tem dois lados, né? O jurídico. Quando eu falo da parte de quem está vendendo, o que eu sugiro para o meu cliente? Tomamos a decisão por qualquer razão, né? Mesmo em empresas cuja composição seja mais empresarial, ou seja, sócios em função do capital e da atividade, né? O que eu sempre oriento? Vocês têm interesse de liquidar o investimento? Têm interesse de trazer valor presente? Essa participação societária que vocês têm? Temos. Então vamos nos preparar para o M&A. Então, acho que a fase do M&A inicial é essa preparação. Sim. Que significa, vamos olhar para dentro de casa, vamos realmente revisitar os nossos pontos sensíveis e saneá-los na medida do possível. Sim. Para que quando haja um valuation, esse valor de precificação que nós vamos atribuir seja sustentável, compatível e você tenha condições de peitar. Né? Sim. Primeiro isso. Segundo, contrate um assessor financeiro. Eu não estou aqui fazendo apologia porque eu estou no podcast da Splendor. É porque eu realmente acho importante, eu reputo importante. Né? Sem dúvida. Para essa questão de precificação e porque eu entendo também uma coisa que eu não havia dito antes. Que para uma operação de M&A você precisa ter estômago. Sim, né? Sim, muito. O meu marido costuma dizer uma frase que eu concordo muito. Que a mãe de todas as frustrações é a expectativa. Sim. E numa operação de M&A existem muitas expectativas de ambos os lados. Então, um assessor financeiro, ele vai trazer uma linguagem mais racional, né, essa animosidade das duas partes, né, em trazer o equilíbrio, a coerência para a negociação. Então, você sabe o que esperar, o momento que se espera, como vai acontecer. Normalmente, ele já te explica essas fases do M&A, que não é um processo curto. Então, além de ter muita pressão, expectativa e tal, o M&A é longo. Então, o assessor financeiro ele acaba tirando o dono da empresa ou o comprador da negociação de frente, certo? Sim. E deixa numa posição de mais conforto. Então, eu realmente acho importante ter um assessor financeiro, tá? Depois de feito esse link, então a gente tem aí essa aproximação, temos um cheiro do valuation, né? Sim. Assinamos o MOU. Sim. Depois a gente faz a due diligence. E depois da due diligence, a gente parte, então, numa regra, assim, básica. Né? A gente parte para a confecção do contrato de compra e venda. Sim. Que aí, claro, existirão, assim, uma série de variáveis dependendo da negociação. A gente tem escrow accounts, a gente tem earnout, que são cláusulas que justamente visam a dar um equilíbrio. Confidencialidade. Isso, para as questões mais sensíveis, às vezes, da negociação. Eu acho muito importante, o earnout eu acho muito legal. Sim. Às vezes, dentro do valuation, né, falando mais dessa parte da assessoria financeira que eu acompanho há muito tempo, existe uma métrica, a gente utiliza um ativo de recebimento ali para fazer o valuation, que talvez ele nem se confirme. Sim. Então, o meu valuation ele estaria inflado, né, por uma parcela que eu acho que talvez ela possa não se confirmar. Ao invés de a gente inviabilizar o negócio, dizendo, não, eu não acredito nesse teu valuation, eu tiro esse ativo dessa composição, deixo ele separadinho e falo o seguinte, olha, se isso acontecer, toma mais tantos milhões. Sim. Então, a gente dá esse conforto tanto para o vendedor quanto para o comprador. Né? O vendedor vai ficar tranquilo porque sabe que vai acontecer, ele vai receber. O comprador vai ficar tranquilo porque então ele vai pagar o valor justo. Né? Se aquelas condições acontecerem. Então, assim, se eu fosse resumir, seriam essas as etapas. Tem o pré-M&A, que é a preparação, né? Existe a própria operação de M&A, que começa com o assessor financeiro chegando no valuation. A gente parte para a due diligence, que então é uma linha mais assim, de auditoria e jurídica também. Sim, né? Ressalto desde o início a importância, dentro de um processo como esse, de uma composição de profissionais. Né? Seja... Eu vou precisar de assessor financeiro, eu vou precisar de auditor, eu vou precisar de contadores qualificados, eu vou precisar de advogados. E de toda uma assessoria comercial também. Com certeza. Com certeza. E assim, essas pessoas, elas operam não só no determinado momento em que a atividade delas é mais proeminente. Elas operam durante todo o processo. Por isso que o M&A, ele realmente não é barato. Ele não é um processo barato. Não. Ele é um processo que envolve profissionais muito qualificados. Ele tem uma participação que eu vejo que, diante
competência de sucesso, Uhum. ele é justificável. Sim. Eu diria que ele ele pode ser valioso porque ele merece valor. Ele merece valor, e por isso que eu entendo que, aí falando um pouco da minha atividade, que é importante o advogado acompanhar desde o início. Porque vamos lá, fazer uma due diligence não é barato, né? Você contratar os profissionais para fazer toda essa intermediação, por mais que possam cobrar às vezes pelo FII, enfim, existe um custo inicial. Então, esse gerenciamento, ele pelo menos exige que as duas partes sejam muito sérias e transparentes. Então, vamos lá, a gente faz um termo de confidencialidade, a gente pede um termo de exclusividade, para que eu saiba que só você é o outro player na mesa, que eu não estou aqui dizendo, você paga 5, não, eu pago 6, você, né? Chamamos de mandato, né? Exato. Então, a gente tem todos esses cuidados para que haja essa transparência, que as pessoas se sintam à vontade de se despirem, né, dentro da sala de negociação. Muito boa. É realmente o rei na sala. É, o rei na sala. É isso aí. Então, eu gostaria de te agradecer. Nós temos, assim, uma explicação tão detalhada e, ao mesmo tempo, tão inteligente da tua parte, Bruna, desse processo que tem dentro do meio empresarial essa mística, né? Nós estamos já vivenciando isso há tantos anos e sabemos o quanto isso é importante, o quanto isso é aplicável e o quanto, tanto da parte jurídica quanto da parte comercial, existe assim uma necessidade de aplicação de conceitos e de critérios operacionais de extrema confiança e de alto nível de resultado. Quando chegamos ao ponto da carta já de termo de aplicação do M&A, isso já dentro do processo final, me fale um pouquinho desses cases que você conviveu e que tem. Como é que hoje você aplicam a contratação efetiva mesmo? Da finalização? Da do finalização. deal? No deal? No deal. Assim, depois que a gente faz a assinatura do contrato, né? E a gente tem um período de fechamento, na verdade, é uma equalização em função daquelas características ali que a gente já adotou. Exatamente. Né, dos inputs que a gente já deixou dentro do contrato. Então, essa condução é uma condução muito tranquila. Na prática, ela já começa um pouco antes. Como a gente tem, durante a due diligence, a assinatura de termos de confidencialidade e tudo isso, as partes se sentem já mais tranquilas de compartilhando o seu dia a dia, certo? Então, depois que se assina efetivamente o deal, faça às vezes o pagamento da entrada, enfim, de uma parcela como essa, já existe uma troca efetiva e assim, é só equalizar o momento da virada. Exato. Né? Então, porque como eu disse, é um ser vivo, eu não tenho como simplesmente chegar numa sala, virar a chave e no outro dia acharem que o meu chefe ou o dono da empresa é outro. Né? Sem dúvida. A gente precisa gerenciar isso dessa forma. Bruna, devem existir uma enormidade de casos que nós podemos, em outras oportunidades, ressaltar, falarmos de outras situações que não sejam sucessórias e situações que sejam que tenham outras características. Nós estamos vivendo no Brasil com essas incertezas econômicas, também existem empresários. Recentemente, com um tributarista, eu perguntei para ele o que mais estão te questionando hoje em dia. Ele falou, olha, Celso, estão me questionando como é que eu coloco meu capital fora do país. Assim, isso é um sentimento que está acontecendo. Então eu vejo que nós estamos atravessando assim uma fase que pode ser que o nosso trabalho ele tenha também uma certa aplicabilidade em razão dos movimentos econômicos e políticos que nós estamos vivendo, né? É um sintoma, é um termômetro. Eu vejo que isso nós estamos sentindo e vamos procurar, né, ter toda esse cuidado, esse nível de prestação de serviços. Eu acho que, assim, falasse um ponto muito importante. O que eu senti em função dessa instabilidade política que a gente vive de forma mais proeminente agora, né? Todo o empresário, ao menos aqui da nossa região, ficou um tanto que reticente sobre os riscos do negócio, né? Ter uma empresa é ter um risco.
Sim. Então, você trazer, às vezes, a valor presente isso. Sim. E poder pulverizar o seu investimento. Exato. É muito atrativo, né? Seja essa empresa composta por familiares, né, ali na sociedade, sim, ou até por terceiros. Então, realmente é algo que a gente tem percebido no escritório também, né? Eu acho que os assessores financeiros têm bastante competência para auxiliar. E eu sempre lembro o seguinte, se o domicílio, né, dessa pessoa continuar sendo no Brasil, o que é importante a gente checar são essas estruturas lá fora de tributação, reconhecimento de receita. Exatamente. Né? E também... Eu queria chegar nesse ponto, porque nós estamos tendo contatos com, sim, empresas internacionais e o amparo tributário, jurídico é o eixo, né? É, o eixo de sustentação disso tudo, né? E também essa contratação de especialistas lá fora, né, que possam esclarecer muito a questão, inclusive, da sucessão. Porque, dependendo da configuração do investimento que você der lá fora, existem situações mais benéficas sobre a sucessão, né? Se não, a gente sabe que a tributação ainda do ITCMD no Brasil é a mais barata do mundo, uma das, né? A gente tem aí Estados Unidos 25%, 40%, a gente chega na Europa, tem países até com 80%. Então tem que ter um cuidado muito grande. O recado é, não se meta a fazer isso sozinho. Exatamente. Não se meta a fazer isso sozinho. Assim como a operação de M&A, né? Sim. A gente fala, você tem que ter muito cuidado nessas operações, porque esse ativo da pessoa física, ele pode ser tributado na venda de empresas em até 22,5% sobre o ganho de capital. E na pessoa jurídica, se você não souber fazer isso direito, em até 34%. De outro lado, se você tiver condições, né, de estruturar essa operação lá no pré-M&A que eu menciono, você consegue fazer estruturações legais dentro do país, em que parcela desse ativo, desse investimento, inclusive, que você está fazendo na aquisição, então, de uma operação, você possa aí deduzir do seu imposto de renda 34% sobre boa parcela da aquisição. Veja você, então, assim, não tem como fazer isso sozinho, tá? Exatamente. Não tem como achar que... eu acho que o contador, ele é uma pessoa extremamente importante para o meu dia a dia, né? Sem dúvida. Eu tenho, assim, eu acho que, nossa, a sorte de compartilhar boas experiências. Na medicina, né? Mas não dá para ser sozinho. Não dá para tocar sozinho. Não dá. Eu não conseguiria tocar uma operação de M&A sem um contador. Sem dúvida. Mas eu acho que o contador também não consegue sem o advogado, sem o assessor financeiro, as questões são iguais. Eu não consigo precificar um valuation. Sim. Se alguém me disser, Bruno, quanto que vale a minha empresa? Eu sei ler o PL. Sem dúvida. Mas o PL não é o valor da tua empresa. E existem especialistas que nós convivemos que são muito, muito competentes, né, nessa avaliação. Por alguns critérios, né, que podem ser medidos. Vamos lá, né, Celso? Eu até acho que esse é um grande ativo da nossa área de atuação. Porque além de a gente ter a oportunidade de conhecer grandes empresários, os C-levels em geral, né? A realidade, né, de cada família empresarial ou de cada grupo empresarial, a gente tem condições normalmente de trabalhar com grandes profissionais, né? Então acho que isso é muito engrandecedor. É engrandecedor. E não só do ponto de vista pessoal, como muito profissional, né? Eu acho que a gente vai se tornando melhor conforme os compartilhamentos que a gente tem. Eu chamaria isso de parceiros com excelência. Né? Esses parceiros com excelência são a garantia do nosso sucesso, do nosso e de quem atendemos, né? Esses especiais clientes chamados os empresários. Né? Eu sou um pouco suspeita. Eu sou assim o empresário é um herói no Brasil. E não é visto como. E não é visto como, e eu trato com tanto respeito e com tanta admiração aquele que empreende aqui. Sim. Bruna, eu espero ter muitas outras oportunidades de tê-la aqui conosco na Splendor. Nosso diálogo é um diálogo que flui, que eu espero que seja assim degustado pelos nossos clientes, amigos e pessoas que queiram entender um pouco mais sobre o M&A dessa vez, mas que em outras oportunidades possamos tratar de assuntos assim tão interessantes e tão bem compreendidos como você pôde nos esclarecer. Obrigado. Eu confesso que assim, falar sobre isso é um assunto tão, como eu disse, multidimensional, poderia ficar falando aqui por dias, né? Sim. A gente não traz muitas, assim, de forma mais específica, muitas experiências, porque é um assunto sempre abrangido
por muita confidencialidade e tudo isso. Sim. Mas, com certeza, quando a gente fala, na fala vem um filme. Sim, de tantos episódios, né? De tantos capítulos, episódios. é uma série, né? Exato, então a gente poderia falar aqui por muitos e muitos dias, inclusive, sobre isso. Sim. Fico à disposição, né? Aliado a esses assuntos, sempre tem assuntos de reestruturação, maximização de ativo, governança corporativa, são coisas que eu amo falar. E fico à disposição de vocês também. Obrigada pela oportunidade, tá? Nós que agradecemos. Foi uma excelente oportunidade tê-la aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado.